6 lições. 6 lições para deixar você sair daqui motivado. A motivação muito mais por conhecer quem é Deus do que por te dar algum método, algum gatilho que faça você ficar assim super motivado. É através do conhecimento de Deus que nós vamos ter uma nova motivação, uma renovação do nosso ânimo, tá certo? Combinado? Eu espero que depois dessa palavra, dessas 6 lições, você consiga sair daqui, com ânimo renovado, lutando, batalhando, vencendo nessa vida aí fora. Vamos começar. Verso 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, até aqueles que não deveriam se cansar, que são aquelas pessoas na sociedade que têm um maior vigor, a maior força, a maior disposição, até eles ficam cansados. Ou seja, renovação, motivação e ânimo é para todo mundo, inclusive para esses jovens, porque natural é que a gente se canse de tanto trabalhar, de tanto correr atrás, de tanto, lutar nessa vida. Porque quem é que não tá nessa vida, que não chega um momento que diz assim, rapaz, eu vou desistir, tô cansado, eu não aguento mais. Tem gente que não, né? Tem gente que tem uma força assim tão grande que eu tenho uma inveja dessa pessoa. Aquela pessoa que está assim 5h30 da manhã andando na praça, você não sabe de onde vem essa energia dessa pessoa, né? Essa força motivacional. Eu conheci algumas pessoas assim, até que trabalhavam dentro da igreja. O cara ensaia coro, faz tudo, dá aula, corre atrás, vai para cima, vai para baixo, de uma maneira tal que eu fico cansado só de ver essa pessoa falar. Então existem essas pessoas, mas essas pessoas não são o nosso alvo aqui hoje. Meu alvo é para quem se cansa, é que nem aquela pessoa que trabalhou muito e disse, meu Deus, eu estou aqui numa luta cansativa e será que Deus não olha a minha causa? Será que Deus não luta por mim? Será que Deus não pode me ajudar de alguma forma? A primeira lição que eu tenho para você é de que, porque somos a imagem de um Deus que não se cansa, nós devemos também ser cidadãos do céu e homens e mulheres que não se cansam nessa vida. Jesus Cristo dizia assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus Cristo não tinha dia ruim. Ele saía para todas as cidades para pregar, para fazer o trabalho de Deus, para curar, para evangelizar. Você não vê Jesus fazendo corpo mole. Aqui e acolá ele tirava uma horinha para descansar, um momento assim para ter o seu momento. Mas Jesus demonstra que ele, sendo a imagem do Deus invisível, ele mostrava que esse Deus é muito trabalhador. E se você quer ver o ministério acontecendo, uma vida acontecendo, tem que trabalhar. Veja, a gente diz assim, devemos refletir o amor de Deus porque Deus é amor. Nós devemos ser fiéis, confiáveis com a nossa esposa, com o nosso patrão, com a nossa vida, com as nossas relações, porque nós vamos estar transmitindo ou refletindo a imagem de um Deus que é fiel. Nós devemos ser santos. Por quê? Porque Deus é santo. E nós devemos ser animados, motivados, energéticos. Devemos renovar nossas forças porque Deus é trabalhador, é energético, é motivado. Toda vez que você pensar em Deus, não pense nele como uma pessoa tranquila, uma pessoa assim em paz, uma pessoa que está assim, eu vou descansar aqui. Ele descansa um dia e trabalha 6. Então a gente tem que ser assim também. Descansa um dia e tem que estar na lida, no fogo nos outros 6, porque a coisa só vai acontecer quando você botar a sua fé em ação. Mas é importante você compreender que nós não estamos dizendo aqui que você não vai se cansar, porque o próprio texto diz, ele renova as forças.
Então você vai se cansar, você vai cair, você vai se frustrar. É normal, gente, ficar sem energia, tá certo? Mas quando a gente confia em Deus, quando a gente espera em Deus, quando a gente invoca a Deus, Deus vem habitar no nosso coração, Ele vai frutificar paz, amor, longanimidade, vai tudo isso, mas também vai frutificar a ousadia, a energia, a motivação, o ânimo, a vontade de lutar, porque se a gente tem Deus no nosso coração e Deus é isso tudo, de alguma forma isso vai vazar para aqui e para fora. Então, renove a sua energia, renove as suas forças. Deus não te deu um espírito de preguiça, Deus te deu um espírito de coragem, ousadia e de equilíbrio, tá certo? Combinado? Segunda coisa que você vai ver nesse texto que também nos dá aquela incentivada, nos dá aquela motivada para a gente ficar mais assim animado e fortalecido nessa vida. Diz assim: porque a sua sabedoria é insondável. Quero ler com vocês também para complementar esse verso que estava ali nos primeiros versos que a gente leu. Quero trazer outros versos desse capítulo para complementar esse lance da sabedoria insondável. Diz assim no verso 13: quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo? A quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? A sabedoria é insondável e esse texto que diz que não há limites para a sabedoria de Deus e não há quem possa dar conselho a Deus porque Deus já tem todo o conhecimento, nos traz uma consciência muito profunda que nos ajuda a ficar motivados e animados. Porque muitas vezes a gente não está animado porque a gente não entende o que Deus está fazendo. Ou a gente não entende por que estamos vivendo determinadas circunstâncias ou situações. Ou, sabe, por que está tudo tão difícil? Como é que Deus está planejando seus grandes planos? Como é que esse mundo está se organizando diante da sabedoria de Deus? O que Deus quer fazer com a minha vida? O que Deus quis fazer com esse acidente? O que Deus quis fazer com aquela promoção que Ele me deu ou que Ele deixou de me dar? Com essa responsabilidade que chega na minha mão? Eu não entendo os planos de Deus. A sabedoria de Deus é muito maior do que a minha. Eu fico confuso, eu fico sem saber a direção, eu fico sem saber os propósitos. Quem nunca chegou para um pastor para tentar expor algumas questões da vida, para dizer o que Deus quer desse negócio aqui? E o pastor se espreme todinho também para tentar explicar para você, mas no fundo a gente vai ter que, na verdade, fazer sabe o quê? E é isso que eu quero trazer para você. Confiar que Deus sabe todas as coisas e que a gente não sabe todas as coisas, porque Deus é Deus, Ele tem uma sabedoria muito profunda, não há quem dá conselho para Ele, e às vezes a gente vai ficar perdido aqui mesmo, sem saber o que Deus está fazendo, mas podemos confiar que Ele sabe o que está fazendo, e se Ele sabe o que está fazendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que sejam coisas difíceis e complicadas que estejamos vivendo. Então, amigo, uma palavra muito forte para você. Você não sabe o que Deus está fazendo, você não sabe o que a confusão da sua vida está formando, você está meio confuso, que direção tomar, não sabe como é que Deus planejou os planos que Ele tem para você e os propósitos. Não se incomode tanto. Faz o que Deus está mandando fazer, segue no caminho justo, no caminho correto, confia que Deus vai fazer as coisas no tempo certo, ajusta isso na sua mente e pare de ficar com ansiedade, porque ansiedade é um destruidor de motivação. Fica toda hora, mas eu não sei, estou sentindo alguma coisa, mas será que isso aqui tira uma energia em um tempo danado da nossa vida? Quer ter força, quer ter foco, quer ter assim, sabe, direção, com energia, com motivação? Então, amigo, tem que fazer o seguinte, tem que confiar. Porque você se livra desse gasto mental de ficar pensando e se, e começa, trabalhar, capinar o lote. Quando você vê, o lote está todo capinado, amigo. E se você conseguir descobrir um pouquinho da sabedoria de Deus, aí que fica melhor ainda. Por isso que tantos mestres, tantos pastores, tantos homens de Deus dizem para você: amigo, cresça em sabedoria, cresça em discernimento, cresça no conhecimento de Deus, vai estudar, vai ler os livros, vai pedir conselho, porque na multidão de conselhos que vem a sabedoria, porque quanto mais também você toca um pouquinho dessa sabedoria de Deus, você bebe dessa sabedoria do alto, mais você começa também a ficar mais motivado ainda. Se você estava motivado quando você não sabia e confiou na sabedoria de Deus, quando você começa a conhecer um pouquinho dela, você percebe que é ela que rege todas as leis do universo, todas as leis dos relacionamentos, todos
todos os acontecimentos, e aí você diz, eu vou pegar o caminho bom de Deus, a direção de Deus, porque eu sei que esses leis, essas sabedorias foram testadas ao longo dos anos, das vidas, dos séculos e funcionam. Por isso, eu vou fazer isso porque eu descobri que seguir a Deus é mais certo do que seguir as confusões da vida. Bacana? Terceira lição para nós, diz assim, o Senhor é o Deus criador de toda a terra. Vou ler com vocês também, para complementar isso, alguns outros versos desse capítulo que diz assim: quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para nele habitar. Muitos profetas começam seus escritos mostrando a glória de Deus ou a grandiosidade do seu poder. Sabe por quê? Porque quando eles vão falar afirmações fortíssimas de vitória, de luta contra grandes impérios, de promessas que você quase não acreditaria, você só pode acreditar nelas se você entendeu qual é o tamanho do seu Deus e qual o poder do seu Deus para fazer elas acontecerem. Por isso que muitas vezes você vai perceber textos como esse dizendo, olha, você não confia em Deus não, olha só quem é Deus. Deus é grandioso, Deus criou todas as coisas, Deus mediu o céu com o palmo da sua mão, Deus carregou a concha das águas dos mares. Deus é muito maior do que você imagina. Deus é um negócio tão gigante, mas tão gigante que se você compreender quem é Deus, a sua fé tem uma transformação tão grande que a sua motivação vai vir na hora. Você já teve temor depois que você deu uma percebida de quem é Deus e todo o seu conjunto de valores mudou? Eu tenho muito isso quando eu assisto aqueles documentários de universo. Você está assistindo, né? Aí diz, aqui esse buraco negro é não sei quantas milhões de vezes maior do que o nosso Sol. E o Sol já é não sei quantas mil vezes maior que a nossa Terra. E está não sei quantos mil quilômetros de distância. E existe a não sei quantos bilhões de anos. Meu Deus, rapaz. É umas escalas tão enorme que a nossa vida é uma misériazinha dessa. E eu vejo isso tudo e digo, rapaz, Deus criou isso tudo. Então Deus é muito forte. Deus é muito poderoso. Deus é tão grande, mas tão grande. Rapaz, eu não preciso temer nada nessa vida, porque olha só o poder desse Deus para fazer suas promessas acontecerem. Quanto mais consciência você tem do tamanho e do poder de Deus, mais fé, mais ânimo, mais motivação você ganha para viver nessa vida, para lutar nessa vida. Por exemplo, veja essa situação. Vamos supor que uma pessoa chegue para você e diga assim, olha, tem esse grande problema acontecendo no mundo. Você vai ficar com fome, você vai ficar sem trabalho, você vai ficar sem emprego. Olha só, eles estão vindo. Cuidado não! A sua vida vai se acabar, você não tem mais futuro, você é isso, você é aquilo. Olha, eles vão destruir sua família, eles vão destruir vocês, eles vão destruir. Olha, cuidado não, cuidado não. Aí você diz assim, rapaz, eu poderia ficar com medo realmente, se meu Deus fosse fraco. Se o meu Deus não fosse todo poderoso, se o meu Deus fosse um Deus dali da esquina, se fosse um Deus, sabe? Mas se eu tenho a consciência de que meu Deus criou todas as coisas, todo o universo, ele criou toda a vida na Terra. Às vezes vai vir esse pessoal com esse discurso, né, destruidor, querendo botar medo em você, e você vai bater assim em você, vai cair, vai bater em você, vai cair, porque você sabe, rapaz, se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus não quiser, não vai. Porque Deus é Deus, cara. Deus é tão forte, é tão poderoso, que ter consciência disso muda a maneira como você encara os problemas na vida. Você já ouviu falar de histórias de pessoas que estavam assim, quase morrendo? Aí chegaram a morrer por 1 ou 2 minutos, aí disseram que visitaram assim o mundo espiritual, o céu, tiveram algum encontro com Jesus, algum encontro com alguma coisa assim, viram Jerusalém, viram alguma coisa assim celestial. Aí quando voltaram, a sua relação com a vida mudou totalmente, elas agora nem mais acreditam que isso aqui importa, que a vida de verdade é lá. Elas dizem que
sabe, não tem mais medo de morrer, de que, sabe, muda totalmente, porque a pessoa teve, sei lá, uma experiência, não estou dizendo nem que a experiência foi totalmente verdadeira, às vezes foi uma interpretação da mente dela, algo que aconteceu, mas não importa para nós, importa que ela mudou a referência da cabeça dela quando ela teve uma consciência do céu. Às vezes Deus dá uma experiência pra gente, como Paulo foi ao terceiro céu, para você ter uma visão tão forte da glória de Deus, que aí você não tem mais medo de pregar o evangelho, de ir no meio da Macedônia, ser apedrejado, ser chicoteado. Você perde o medo de todas as coisas, você vira um agente de Deus tão forte porque você teve uma consciência muito grande de quem é Deus. Eu acho que se Deus liberasse essa consciência para o mundo todo, ninguém queria mais viver, todo mundo morria logo, queria logo para o céu. Por isso que às vezes ele tem que se preservar a gente. Amigo, quanto mais você conhecer quão grande é o teu Deus, tanto mais motivação, força, ousadia e coragem você vai ter para enfrentar esse mundo. Aprenda a entender, nem que seja pelos olhos da fé, quem é Deus, e você vai ficar cada dia mais forte para enfrentar e vencer esses inimigos lá fora. Vamos para o nosso quarta lição? Diz assim o verso: o Senhor é Deus eterno. Aqui nós estamos falando da eternidade de Deus diante de uma vida passageira e circunstancial. Eu vou ler também mais alguns versos para complementar essa frase que a gente viu naqueles versos iniciais. Diz assim no verso 6: uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como relva, e toda sua glória como flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Na verdade, as nações são como a gota que sobra no balde. Para eles são como o pó que resta na balança. Para eles as ilhas não passam de um grão de areia. Diante dele todas as nações são como nada. Para eles são sem valor e menos que nada. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Isaías escreve para esse povo que está vivendo escravizado na Babilônia e entendia esse grande império como um grande poder, um grande exército impossível de um pequeno povo vencê-lo. Quando você observa a sua vida a partir do seu ponto, né, do seu ponto de vista ali, você está no meio de uma cidade, no meio de um estado, no meio de uma nação, no meio de um mundo que tem poderes estabelecidos. E de repente você pensa, quem sou eu contra isso tudo? Eu vou perder logo, eu vou desistir logo, porque não há o que eu faça que possa vencer esses grandes poderes que são eternos, imutáveis, eles são tão poderosos que ninguém pode destruí-los. Então é assim que a gente pensa, e na história todo mundo que viveu um grande império, o Império Romano, o Império Persa, o Império Grego, percebem que quando estavam vivendo eles eram a maior força da Terra. Mas quando a gente olha a história, os livros de história, a gente percebe que todos eles passaram. Mas em contrapartida, Deus ainda está aqui conosco, o seu evangelho, a sua palavra ainda nos atinge, ainda nos edifica, ainda nos transforma. Então, uma coisa que vai nos trazer força para lutar é quando você estiver diante de um grande inimigo e ficar pensando que esse inimigo é todo poderoso e nunca vai passar e sempre vai dominar você. Acredite, meu irmão, até esse inimigo vai passar. A derrota deste inimigo já está decretada. Receba, né? Receba aí, entenda. Os seus inimigos passarão e só Deus vai permanecer. E nós podemos acreditar que Deus nos prometeu a vida eterna, a vida com Ele. E se nós estamos nele, se nós estamos esperando nele, nós também vamos passar junto com Ele, atravessar todas essas circunstâncias na história do mundo e vamos viver eternamente na presença dele. Mas também podemos trazer um pouco dessa eternidade para o agora e a nossa vida ficar firme quando as ondas balançarem para lá e para cá nessa sociedade, porque vai vir um príncipe aí que vai destruir, vai trazer ideologia tal, vai fazer uma coisa tal que vai destruir o Brasil. Os príncipes não são nada, Deus manda um sopro e os príncipes caem.
Pare de ficar achando que a sua vida está à deriva. Está seguro em Deus? Está esperando em Deus? Essa eternidade já vai se manifestar hoje. Você vai ficar resistente. As ondas e a tempestade vão bater na sua casa e ela não vai cair porque ela está fundada sobre a rocha. Hoje eu estou animado. Hoje eu estou dizendo para você acreditar. Hoje a palavra, se eu ficar aqui dizendo assim, meu irmão, acredita aí que Deus é bom. Você não vai acreditar, amigo. Eu tenho que dizer assim, acorda, cara. Deus é grande. Deus tem um domínio sobre todas as coisas. Deus é eterno. Deus está no fundamento da sua palavra. Sabe por que a palavra de Deus não vai passar? Porque Deus não vai passar. Porque quem sustenta a sua palavra é Deus. Quem a faz acontecer, as suas promessas, é Deus. Acreditar em Deus não é confiança. Não é confiança em si mesmo, não é pensamento positivo. É acreditar na palavra dele, é acreditar que ele vai fazê-la cumprir. Ele é o selo da nossa salvação, é o Espírito Santo que vai fazer esse poder se manifestar. Já podemos partir para a nossa quinta lição, que é um pouco desse discurso que estava sendo dito no meio do povo, e nós vamos agora trocar esse disco. Qual era o discurso, Felipe? Era esse aqui, a gente leu lá no começo, diz assim: o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Esse é um discurso da desmotivação. Esse é o discurso que diz que você perdeu, que Deus não quer saber de você, que você está largado ao vento, que acabou a sua história. Esse é o discurso errado. E aqui a gente tem que trocar esse discurso pelo discurso certo. E eu vou ler mais alguns versos para a gente poder se animar e se motivar, tá certo? Combinado? Diz assim no verso 1. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será levantada e juntos todos a verão, pois o Senhor é quem fala. Consolem o meu povo. Diga a Jerusalém que ela tem que ter ânimo. Encorajem Jerusalém. Está na hora de você mudar o discurso, meu amigo. É só miséria, é só dizer que não dá, é só dizer que está debaixo de uma maldição, é só dizer que está debaixo da mão pesada de Deus. Aí, profetas do juízo, profetas da Babilônia, já deu, já pagou o preço, já acabou a fatura. Está na hora de dias bons. Amigo, você viveu dias difíceis. Pode ser que tenha vivido, pode ter sido culpa sua, pode ser que Deus pesou a mão sobre a sua vida. Deixa eu dizer uma palavra aqui, naquele espírito da sincronicidade. Acabou o tempo da miséria na sua vida, acabou o tempo do desânimo, acabou aquela lamentação. Pare de se queixar, porque Deus está dizendo que um novo tempo está chegando na sua vida e é para você acreditar, é para você pegar essa promessa e dizer: é para mim, eu vou lutar, porque já foi-se o tempo da miséria, já foi-se o tempo da escravidão no Egito, já paguei a minha dívida. Você não já sofreu? Não já ficou lá lascado o tempo todo? Não já pagou os seus pecados? Não já passou um tempo tão difícil na sua vida? É tão difícil acreditar que agora Deus está dizendo: agora é tempo de lutar. Porque olha, não dá para você se motivar debaixo de um discurso de acusação. Toda hora dizendo assim: você é um miserável, você é um pecador, você não é ninguém, você não presta, você é raivoso, você é ciumento, você é aquilo. Aí toda hora só lascando a sua cabeça. Como é que você vai acreditar na vida? Como é que você vai lutar? Como é que você vai crescer? Como é que você vai sair animado? Eu só sou um miserável, sou miserável, miserável, não mereço nada não. Isso aqui só não dá certo não, gente. Todo discurso de condenação precisa ter o discurso de reconciliação. Por isso o discurso certo para você é: Deus te perdoou, Deus já entendeu o seu arrependimento, Deus já entendeu o seu momento. Há graça para você, há amor para você, há misericórdia para você. Por isso segura na graça de Deus e vai, meu amigo, vai lutar, porque Deus está bem com você. Deus está de bem contigo. Deus já está te amando, vocês já se reconciliaram. Sabe aquele dia que você está brigado com a sua esposa? Aí fica assim: meu Deus, não tô nem ânimo de fazer as coisas, a gente brigou dentro de casa.
Aí você fica triste, fica o dia todo no trabalho pensando. Aí você se reconcilia, aí pronto, passou aquela dor, passou aquela angústia, já está bem, já está pensando em outras coisas. Vá pensar em outras coisas que Deus já disse. Olha, o meu problema contigo foi resolvido. E como é que você resolve um problema com Deus, da ira de Deus, da questão do pecado, se nós somos pecadores? Aí você vai ver que aí nesse texto diz assim, ó, voz que clama no deserto, prepare o terreno para a vinda do quê? Da glória de Deus. Está falando de quê, gente? Isso está falando de João Batista pregando o arrependimento antes da vinda de Jesus Cristo. E você está quites com Deus por quê? Por causa da chegada de Jesus Cristo no seu coração. Eu vou ler mais uns versinhos que ajudam a gente a trabalhar esse conceito. Diz assim no verso 9. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder, o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. Receba aí mesmo, vai recebendo. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e o carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. Você sabe o que significa boas novas? Suba no monte, diga as boas novas. Boas novas significa o evangelho. E aqui já está falando, aqui há o seu Deus, aqui é o bom pastor, aqui é Jesus Cristo no meio de nós. O evangelho chegou, o reino de Deus chegou e com ele chegou o perdão dos pecados. Você tem livre acesso a Deus e por isso o Espírito Santo de Deus, com a ousadia e a coragem de Deus, já está habitando dentro de você, trabalhando os dons, as capacidades, as visões, as profecias para a sua vida. Se aproprie dessa verdade e diga como Paulo, eu não me envergonho do evangelho porque ele é poder de Deus para transformar, para renovar, para salvar todo aquele que crê. Não se envergonhe do evangelho, porque o evangelho é poder na sua vida para fazer grandes transformações. E essa aí é o nosso quinto ponto. Já está animado? Já está empolgado? Ainda não consegui? Só tem mais uma oportunidade. Então agora preste atenção que talvez seja esse o momento que faltava para você pegar essa renovação. Diz aí o verso 6 não, a lição 6 que diz assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Veja que aqui você está falando de pessoas que deveriam ter o pleno conhecimento de Deus. Foi aquele pessoal que mais recebeu a revelação de Deus no Antigo Testamento. A revelação veio ali através das leis, do conhecimento de Deus, dos profetas, e mesmo assim esse pessoal estava reclamando e se queixando. Para complementar esse conhecimento sobre aquilo que eu quero trazer para vocês, eu vou ler mais do verso 18 em diante. Diz assim: a quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e que modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procura um marceneiro para fazer uma imagem que não lhe caia? Com que vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela e seu exército celestial e a todos chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Olha, eu poderia aqui falar sobre o ato de reclamar e se queixar, mas isso aí está tão óbvio que eu não vou nem chamar esse ponto. Você já entendeu que isso aí não tem futuro. Viver para reclamar nunca resolveu nada na vida. Agora, uma coisa aqui que é importante é esse povo tinha o conhecimento de Deus, do Deus único, das maravilhas de Deus, do Deus no deserto, abrindo o mar vermelho, dando maná, dando tudo, as leis. Esse povo conheceu Deus de verdade. Aí sabe o que o profeta Isaías está dizendo? Aí você vai ver esses outros povos aí, com um povo feito de um ídolo de madeira, um povo sem conhecimento, sabe? Um povo fraco das ideias. Aí você quer comparar o seu Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, esse conhecimento complexo de quem é Deus, com todas as suas leis e o seu poder, com esses deuses criados pelas mãos humanas? Gente, se vocês fossem outro povo, vocês poderiam reclamar. Mas você, povo de Israel, você, povo de Jacó, conhecendo Deus como vocês conhecem, não tem sentido a reclamação. Olha, ainda que haja outros deuses aí fora, nenhum deles é rival do nosso Deus, porque eles não existem. Só o Deus verdadeiro existe. Confia nisso, amigo. Entenda isso.
O seu poder, a sua força e a sua renovação da mente, da sua história, vem de saber que Deus que criou céus e a terra e todo-poderoso não tem nenhum rival. Ele é todo-poderoso para te dar a vitória. E veja, ainda que você perceba que possa vir através de uma ideologia, os outros ídolos, os outros deuses, hoje em dia a gente não tem muitos ídolos por aí, não tem muitas outras religiões confrontando com o nosso dia a dia, mas pode ser que venha uma ideologia aí meio confusa, um negócio dizendo que Deus não é isso, Deus não é aquilo, que Deus aprova isso, que Deus não aprova aquilo, e você fica assustado. Meu Deus, isso vai tomar o mundo. Pense da mesma forma que Isaías falou sobre os ídolos que não têm Deus. Essas ideologias são ideologias criadas pelas mãos humanas, feita por gente de cabeça pequena. Isso aí não se sustenta, isso aí não tem poder, isso aí é circunstancial, isso aí passa, mas é Deus que sustenta a realidade. Por isso não fique com medo, não fique abatido, porque você vê uma ideologia chegando, uma confusão, aquilo ali passa, meu amigo, e a palavra de Deus permanece para sempre. Pode ser que você ache que a questão não é ídolos, não é outras religiões, não é ideologias, mas possa ser que você ache que seja demônios, forças espirituais do mais, entidades malignas, e você pode achar que elas têm um poder gigante sobre a sua vida, sobre a sua circunstância, e acha que seus caminhos estão trancados, que a sua vida está sob maldição, que o fulano de tal te amaldiçoou, que você passou perto de um lugar que tem maldição e você pegou um encosto, uma maldição, um negócio, que o seu casamento, a mulher amaldiçoou lá e o seu marido está encantado, e você fica com essa fé meio feitiçaria, meio sincretismo, meio mística, meio confusa. Entenda que Deus é o Senhor dos exércitos celestiais. Ele dá uma ordem, todo mundo obedece. E se ele quiser, você falar assim: Deus, eu estou sentindo que o Satanás está ciscando no terreno da minha casa. Você pode dizer assim: Deus, pois vai lá, por favor, e expulsa aquele negócio em nome de Jesus. Manda teus anjos acampar ao redor da minha casa, porque eu quero que o Senhor proteja a minha família. E pode ter certeza, nenhum mal vai vir sobre a sua casa, nenhum mal vai pegar em você, nenhum mal vai atacar sua mente, sua vida, seus caminhos. Amigo, confie em Deus. Se Deus quiser, ele vai fazer o que tiver que fazer. Não tem um mal, não tem um demôniozinho, não tem uma coisa fuleiragem que vai impedir ele de fazer o que ele tem que fazer na sua vida. Tá sentindo mal? Tá sentindo que tem alguma opressão? Tá sentindo o ambiente pesado? Não fique acreditando que esse demônio é mais forte, é maior do que o seu Deus. Eles querem que você acredite. Os demônios são mentirosos e querem que você acredite que eles são poderosos. Porque enquanto você acredita, você dá poder a eles. Mas entenda, a partir do momento que você entende que se Deus liberar uma palavra, os anjos tudinho tem que obedecer, amigo, então você sabe. Eu vou ficar com Deus, eu vou pedir a proteção de Deus, eu vou pedir que Deus me proteja, eu vou pedir que seu Espírito Santo esteja na minha família, eu vou profetizar a presença de Deus e pronto. E não tem mal que vai chegar na minha casa. Eles que têm que ter medo de nós que somos a luz, e as trevas não prevalecem diante da luz. Mude a cabeça, amigo. Mude a cabeça que a sua vida começa a ganhar uma motivação nova. Porque você fica acreditando em miséria e fica vivendo de forma miserável. Quanto mais você acredita na miséria, mais a miséria toma conta de você. Se você acreditar que o demônio está tendo poder sobre a sua vida, ele vai ter, porque você acreditou. Então, se você encaixar a mentalidade correta de Deus na sua vida, a sua vida vai ganhar uma motivação nova. Eu te dei 6 oportunidades, 6 lições para ver se você ganha uma energizada. Se eu não conseguir, me perdoe, mas ainda tem outros dias aqui de textos proféticos. Quem sabe eu não arrumo a sua cabeça amanhã, no novo vídeo ou depois de amanhã, tá certo? Continue aqui comigo, porque essa série é longa e a gente já fez diversas ministrações muito boas, né? Muito bacanas. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Se o irmão quiser me abençoar com aquele Pix, assim, que dá aquela ajuda legal para o meu ministério, para a minha vida, não se acanhe. Faça, porque tem sempre me ajudado. Eu tenho sempre agradecido, e vocês, quando fazem ali um textinho, né? Dizendo por que estão agradecendo, o que aconteceu, o que passou no seu coração. Eu sempre leio a mensagem de todos vocês. Faça através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. No mais, eu vou botar aqui numa playlist bem aqui todos os 40 vídeos. Eu ainda estou lançando, mas vai estar nessa playlist aqui. Qualquer coisa, você perdeu algum vídeo, vai aqui que você encontra. Não esquece de dar aquela apertada aí no like para ajudar a divulgação do vídeo. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.